Neste primeiro domingo do mês de maio, nós iniciamos uma nova série de mensagens intitulada A Família em Tempos de Crise. E a nossa intenção é abordar justamente alguns temas relacionados à família neste mês. Maio, como nós já temos falado aqui, é considerado nas igrejas evangélicas de todo o Brasil o mês da família, um mês especial quando nós paramos para refletir e para orar por nossos queridos familiares e pela nossa relação com eles. Hoje pela manhã, o pastor José Roberto falou sobre os fundamentos da família e o meu objetivo nessa noite é falar com você também sobre a importância da espiritualidade no lar. A importância da espiritualidade no lar. Se nós observarmos cada passagem da Bíblia relacionada à família, algo que nós vamos perceber, meus irmãos, é que a família é importante para Deus. Deus dá um alto valor para a família. Quer uma prova disso? Olhe para Ele mesmo. Como é que nós chamamos as pessoas da Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. Deus valoriza tanto as famílias que escolheu para si mesmo nomes relacionados à família. E não só isso, aqueles que são alcançados por Cristo são chamados de filhos de Deus, que foram adotados. A igreja é referida na Bíblia como a noiva de Cristo. E quando o tempo tiver se cumprido, no fim de todas as coisas, que tipo de festa haverá? Uma festa de casamento, as bodas do Cordeiro. Percebem, irmãos? Uma das maneiras através da qual Deus se revela a nós é a imagem da família. Por isso nós precisamos tratar a família com reverência e amor. Nós precisamos resgatar a verdade bíblica de que a família é uma instituição ordenada e modelada por Deus e não uma convenção construída socialmente. A família é uma instituição da mais alta importância e por isso nós devemos tê-la em mais alta conta também. Em segundo lugar, é necessário lembrar que, assim como tem um grande projeto para a igreja, Deus tem um grande projeto para as famílias também, para cada uma de nossas famílias. Um projeto que ele começa lá em Gênesis, lá em Abraão. Quando Deus chama a Abraão, ele diz o seguinte em Gênesis 12: De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está revelando a Abraão que o projeto dele seria abençoar a família de Abraão, para que então, através dela, outras famílias fossem abençoadas. E a partir de então, Abraão tinha uma missão a cumprir. A missão de preparar os seus familiares, os seus parentes, preparar a sua família espiritualmente para que ela fosse bênção na vida de todas as outras famílias que se encontrassem em seu caminho. Um pouco mais para frente, em Gênesis 18, logo depois de prometer a Abraão que ele teria um filho, mesmo sendo velho, Deus também diz o seguinte: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Como é então que a família de Abraão seria bênção para as outras famílias? Guardando os caminhos do Senhor, praticando a justiça e o juízo. Deus tinha um projeto para a família de Abraão. E, meus irmãos, as Escrituras nos mostram que nós somos descendentes de Abraão pela fé.
Isso quer dizer que Deus também tem um projeto para a minha e para a sua família. Por isso, é extremamente importante que em tempos de crise nós nos preocupemos com a espiritualidade da nossa família. Em tempos de crise, precisamos cuidar da espiritualidade da nossa família. A Bíblia nos diz claramente que nós somos criados para adorar a Deus. Esse é o cerne do ser humano. As pessoas podem levar a vida como se a sua razão de existir fosse outra, mas todos nós existimos para adorar a Deus. Mas perceba que para o cristão, isso é mais do que o nosso chamado supremo, isso é mais do que o nosso propósito eterno. Adorar a Deus é o desejo do nosso coração. Nós temos um Deus redentor que mostrou o seu amor sobre nós ao enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então, meus irmãos, adorar não é somente algo que nós devemos fazer, é algo que nós desejamos de todo o coração fazer. Se nós entendemos o que Deus fez por nós, então não podemos fazer nada a não ser amá-lo e adorá-lo. E na história da igreja, na história do povo de Deus registrada nas Escrituras, sempre houve 3 esferas de adoração definidas com clareza. A adoração particular, a adoração coletiva e a adoração em família. A adoração particular é aquela que você realiza sozinho, todo dia, ao ler a Bíblia, ao orar. A adoração coletiva é essa que nós estamos fazendo aqui, quando a igreja se reúne para cultuar a Deus e servir uns aos outros. Mas o meu objetivo é focar aqui na adoração em família, porque se muitas vezes nós percebemos que a adoração particular está sendo negligenciada, quanto mais a adoração em família, meus irmãos. Quando eu falo em adoração em família, eu estou me referindo àquele tempo em que nós nos reunimos com os nossos familiares, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Aqueles momentos em que marido e esposa se reúnem para orar juntos, para ler a Bíblia juntos, ou em que pais se reúnem com seus filhos para orar, para ler a Bíblia, para ensiná-los. O que nós geralmente chamamos de culto doméstico ou culto familiar. No início desse culto, nós lemos o Salmo 78, que diz: contaremos às gerações vindouras sobre os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que tem feito. Nós fazemos parte de uma longa linhagem de fiéis que contam a história da redenção. E por isso, meus irmãos, um dos nossos maiores privilégios é ensinar os nossos familiares a conhecer a Deus e a sua palavra. Nós pedimos ao Senhor que haja por nosso intermédio para que a nossa esposa, o nosso marido, nossos filhos e a nova geração possa ver os seus feitos gloriosos, o seu poder e as maravilhas que Ele tem feito sobre a terra. Sobretudo em tempos como esse que nós estamos passando, em quarentena, impedidos de ir à igreja, e obrigados a conviver com os nossos familiares quase que 24 horas por dia, temos o privilégio e a responsabilidade de conduzir nossa família à adoração. Se nós não fazíamos isso antes, não há momento mais ideal do que este. Não há momento melhor para iniciar o culto familiar do que agora. E quando nós falamos sobre o culto doméstico, nós precisamos entender alguns princípios que a Bíblia traz sobre ele. Primeiro, me entenda bem. O culto familiar não é algo que nós somos obrigados a fazer. Vou repetir. O culto familiar não é algo que nós somos obrigados a fazer. A nossa salvação não é impactada pelo fato de nós conduzirmos nossa família em adoração ou não.
Deus não vai gostar mais ou menos da gente se realizamos o culto doméstico ou não. Nós já sabemos que Cristo já realizou todo o necessário para a nossa salvação. Mas percebam, o culto em família, assim como outras disciplinas espirituais, torna-se algo que nós desejamos fazer. Assim como o indivíduo cristão transformado pela graça de Deus, naturalmente começa a ler a Bíblia, começa a cantar louvores a Deus, começa a orar, também uma família que é impactada pela graça divina desejará se reunir para ler a Bíblia, para cantar e para orar. Segundo, existem alguns benefícios em se realizar o culto doméstico. Há um pastor norte-americano chamado Jason Helopoulos, e ele escreve sobre culto familiar e cita que, além do benefício de nós ensinarmos simplesmente os nossos filhos, além da missão que nós temos de transformar o culto doméstico num benefício, em algo bom a se colocar para a nossa família, existem outros 9 benefícios em realizar o culto doméstico. Ele nos mostra que a adoração em família centra os lares em Cristo, estimula os nossos filhos para as coisas de Cristo, ou seja, eles perceberão que a espiritualidade não é algo que se vive somente aos domingos. Em terceiro, estimula o caráter cristão. Em quarto, estimula a paz no lar. Quinto, mantém a família unida. Sexto, proporciona um crescimento compartilhado. Sétimo, prepara os nossos filhos ou a nossa família para o culto coletivo. 8, reforça a liderança espiritual. E 9, proporciona um discipulado sistemático, ou seja, um acompanhamento de como a nossa família vai se desenvolvendo, vai crescendo espiritualmente. Existem, então, muitos benefícios em se realizar o culto familiar. Em terceiro lugar, é importante entendermos também que o culto doméstico, meus irmãos, conta com a nossa perseverança. O ideal é que a prática do culto em nossa casa seja regular e constante. Ainda que o fruto não apareça de imediato, nós podemos confiar que, com o passar do tempo, Deus usará o ensino da sua palavra na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos cônjuges, da mesma forma que usa na nossa vida. Mas dizer que o culto precisa ser regular e constante não significa dizer que ele tem que ser perfeito. Lembre novamente, ele é um meio de graça e não um fardo para ser carregado. No primeiro dia deu errado, no terceiro dia vocês não conseguiram fazer, ora, assuma novamente e recomece. O culto em família, como todos os outros tipos de adoração, é um meio de graça e não pode ser considerado um fardo ou uma obrigação a ser cumprida. É algo que nós fazemos em resposta à graça de Deus e não para obter essa graça. Então, comece devagar, mas comece. Em quarto lugar, é preciso que nós ajustemos as nossas expectativas. Infelizmente, meus irmãos, a prática do culto familiar não é garantia de que os nossos filhos ou de que o nosso cônjuge se achegarão à fé salvadora. Essa é uma ferramenta que Deus pode usar. É um meio útil para que os nossos familiares ouçam o Evangelho da Graça e vejam a fé tomar forma diante deles. Mas não é uma pílula mágica. Por isso, não crie expectativas tão cedo e nem espere demais de sua família a longo prazo. Ao mesmo tempo, não se pode falar sobre o impacto da fé cristã no mundo, no nosso país ou em nossa comunidade, se ela não impactar em primeiro lugar o nosso lar. E poucas coisas
são mais capazes de fazer a fé cristã florescer no lar do que o culto em família. Nós não conseguiremos falar da necessidade de evangelizar e conduzir pessoas à fé se não estivermos pessoalmente comprometidos em adorar, o que inclui a adoração em família. Nós não podemos nos queixar de nossos filhos se desviarem da fé se nós não fazemos dela o centro da educação deles em casa. E ainda que o culto em família não seja a única maneira, é certamente uma das formas mais benéficas. À luz dessas considerações, é hora de voltarmos à prática cristã do culto familiar. Eu quero encerrar essa mensagem te dando uma sugestão de como você pode conduzir ou como fazer o seu culto doméstico com sua família ou até mesmo o seu momento devocional sozinho. Em primeiro lugar, comece com um tempo de adoração. Esse primeiro período é o momento onde você toma consciência da presença de Deus ali junto com você. E você pode fazer isso orando ou ouvindo uma música e, se quiser, cantando junto. Nos comentários desse vídeo, tanto no YouTube quanto no Facebook, eu vou deixar para você uma playlist do Spotify que nós criamos para a nossa igreja, justamente para esses momentos de devocional, para esses momentos de culto familiar e que você pode utilizá-las para cantar junto, para tomar consciência da presença de Deus ali junto com você. Logo após esse momento de adoração, faça uma leitura bíblica. Na internet você encontra diversos planos de leitura, começando do Novo ou do Antigo Testamento. Existem aplicativos de celular que vão te oferecer também vários planos de leitura bíblica. Ou decida você mesmo a começar a ler algum livro da Bíblia. Leia um capítulo por dia, ou um versículo, enfim, isso vai depender do seu tempo disponível, da idade, maturidade das pessoas que estão lendo ali com você. Logo depois de fazer a leitura da Bíblia, você deve ter um momento de meditação. Lembrando que a palavra meditar na Bíblia tem um sentido diferente da meditação oriental. A meditação oriental afirma que você tem que se esvaziar de qualquer influência externa. Já a meditação bíblica é você se encher da palavra de Deus. E como é que você faz isso? Você pode fazer isso fazendo perguntas para o texto que você acabou de ler. Como é que eu posso resumir esse texto? O que é que ele me ensina? Que exemplo eu devo seguir? Que pecado eu devo evitar? Que mandamento eu devo obedecer? Que desafio eu devo enfrentar? O que eu estou aprendendo sobre o próprio Deus que eu não sabia antes? Enfim, faça perguntas para o texto. E para finalizar, faça uma oração. Peça a Deus que te ajude a aplicar na sua vida aquilo que você leu e aprendeu. Se você não souber como orar, você pode orar aquele texto que você acabou de ler. Por exemplo, se você leu o Salmo 40, que começa: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro, você pode orar aquele texto e falar: Senhor, me ajude a esperar confiantemente pelo Senhor. Ajuda-me a confiar na Tua intervenção e saber que o Senhor me ouve. Se você ler algum versículo do Novo Testamento, talvez aquele que diz: nós não desanimamos apesar da nossa momentânea tribulação, você pode orar: Senhor, ajuda-me a não desanimar apesar dessa momentânea tribulação. Ou seja, ore a própria palavra de Deus. Então, revisando: adoração, leitura, meditação e oração. Este é um modelo que eu sugiro para você fazer as suas devocionais ou o seu culto doméstico com a família. E é um modelo que cabe em todos os casos, seja com uma ou mais pessoas, quer você tenha 10 minutos ou 50 minutos disponíveis.
Se você gostaria de mais sugestões, comente aqui nesse vídeo. Gostaria de modelos para fazer o culto doméstico ou gostaria de receber um plano de leitura bíblica? Nós queremos te ajudar muito nesse momento. Conte conosco e com as nossas orações. Que Deus te abençoe e faça de nossos lares e de nossas famílias lugares cheios da sua presença. Que Deus te use, meu irmão, minha irmã, para abençoar a sua família. Amém.